Uma travessia que deveria durar 11 dias durou 40 anos. Mais de 2 milhões de pessoas no meio do deserto. Sem rio, sem plantação, sem estrada. E, no entanto, nenhuma delas morreu de fome. Nenhuma morreu de sede. E as roupas que vestiram na saída do Egito ainda estavam intactas décadas depois. Como isso é possível? A resposta está na Bíblia, versículo por versículo, e ela vai te surpreender. Tudo começa em Êxodo capítulo 12, versículo 37. O texto diz com clareza: os israelitas partiram de Ramessés em direção a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças, sem contar mulheres, sem contar os estrangeiros que se juntaram ao grupo, o que o próprio texto chama de uma grande mistura de povos, mencionada no versículo 38. Os estudiosos estimam que a população total estava entre 1,5 e 2 milhões de pessoas. Uma cidade inteira em movimento, no ambiente mais hostil do mundo. O deserto não é apenas quente, ele é imprevisível. Durante o dia, temperaturas extremas. À noite, frio intenso. A água é rara, a vegetação é escassa e qualquer recurso se esgota rapidamente quando milhares dependem dele. Uma multidão desse tamanho não se move como um grupo comum. Ela precisa de estrutura, organização, de um sistema funcionando com precisão, porque uma única falha gera efeito em cadeia: fome, desidratação, conflitos, colapso total. E ainda assim isso não aconteceu. Eles não apenas sobreviveram, eles caminharam 40 anos no deserto sem colapsar. Como? Vamos começar pelo problema mais urgente: comida. Porque comida não pode esperar. 2 dias sem alimento em larga escala já geram desespero. Agora imagine milhões de pessoas no deserto, dependendo disso todos os dias. O texto bíblico não esconde esse momento crítico. Em Êxodo capítulo 16, versículo 3, o povo se vira contra Moisés e diz: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até nos fartarmos. Era desespero real. Eles preferiam a escravidão à morte por fome. E é aqui que algo completamente fora do padrão acontece. No versículo 4, Deus responde a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vós. E então começa. Todas as manhãs, quando o orvalho desaparecia, uma fina camada surgia sobre o chão. O versículo 14 descreve assim: uma coisa tênue, como escamas, tênue como a geada. O povo olha e não entende o que é. E no versículo 15, a pergunta dele se torna o nome daquele alimento. O que é isso? Em hebraico, manhu, maná. Mas o mais impressionante não é o surgimento, é o sistema por trás dele. Versículo 16: colha cada um quanto baste para comer, nem mais nem menos. Versículo 20 deixa claro o que acontecia com quem desobedecia. Criou bichos e cheirou mal. Era controle de fluxo, um sistema diário calibrado, impedindo acúmulo e garantindo continuidade. E havia um detalhe ainda mais estratégico. No versículo 22, no 6º dia, o povo colhia o dobro, e dessa vez o alimento não estragava, porque no 7º dia não haveria coleta. Era um ciclo semanal implantado no meio do deserto. Isso não apenas alimentava o povo, isso organizava o tempo, criava disciplina, estabelecia ordem em uma população inteira. O texto em Números 11 descreve a aparência física do maná. Parecia-se com semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo andava recolhendo-o e o moía em moinhos de mão ou o pisava em almofarizes e o cozia em panelas e fazia bolos. O sabor era como de bolo amassado com azeite. Não era apenas sobrevivência, havia nutrição, energia, consistência. E isso aconteceu todos os dias por 40 anos, conforme confirmado em Êxodo 16, versículo 35. Se o alimento sustentava a jornada, a água sustentava a vida, porque no deserto a falta de comida gera desconforto, a falta de água gera colapso, e isso não leva dias, leva horas. Estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas, rebanhos e animais de carga. A necessidade diária de água era absurda. O texto não esconde esse momento. Êxodo 17, versículo 1.
toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, conforme as jornadas que o Senhor havia ordenado, e acamparam em Refidim, e não havia água para o povo beber. Versículo 3. O povo teve ali sede de água, e murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Era desespero real, uma multidão à beira do colapso. E então acontece um dos episódios mais impressionantes de toda a narrativa. Versículos 5 e 6. Deus instrui Moisés a ir diante do povo, tomar a vara com que feriu o rio e chegar diante de uma rocha no Horebe. E diz: Fere a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Moisés faz isso diante dos anciãos, e água jorra de uma rocha no meio do deserto. Esse evento se repete em Números 20, no deserto de Zim. Mais uma vez o povo sem água, mais uma vez o limite alcançado, e novamente a provisão surge onde nada havia. O Salmo 78, versículo 15, relembra isso com precisão. Abriu rochas no deserto, deu-lhes de beber como se fosse abismo profundo. E o versículo 16 complementa: Fez sair ribeiros da rocha e desceram as águas como rios. Sem esse tipo de provisão, a jornada não duraria semanas, talvez nem dias. Não importa quanta comida exista, não importa quanta água apareça, se milhões de pessoas não forem organizadas, o resultado inevitável é o caos. E é exatamente isso que começa a acontecer. Êxodo 18, versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo ficou em pé perante Moisés, desde a manhã até a tarde, uma fila interminável, uma pressão constante sobre um único homem. E então, Jetro, seu sogro, observa aquilo de fora. Versículo 17 e 18. O que fazes não é bom, certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque este trabalho é pesado demais para ti, não o podes fazer sozinho. A solução de Jetro, registrada nos versículos 21 e 22, é sofisticada. Escolhe dentre todo o povo homens capazes, que temam a Deus, homens verdadeiros, que odeiem a avareza, e constitui-os sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo, todo negócio grave trarão a ti, e todo negócio pequeno eles mesmos o julgarão. Pela primeira vez, o povo deixa de depender de um único ponto de decisão e passa a operar como um sistema descentralizado e escalável, uma hierarquia funcional real. E o acampamento seguia uma lógica ainda mais precisa. Números capítulo 2 descreve a organização completa. Cada tribo tinha posição definida ao redor do centro. Ao leste, Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, Dan, Azer e Naftali. E no centro, o tabernáculo. Não era organização simbólica, era funcional. Quando você posiciona milhões de pessoas com essa precisão, o movimento torna-se possível e a comunicação torna-se viável. O sinal para partir também não era decisão humana. Números 9, versículo 17, registra: Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Um ritmo coletivo, uma obediência que mantinha tudo funcionando. Se existe um ponto onde qualquer grande população pode colapsar rapidamente, é na saúde. Uma única doença espalhada nessa multidão seria devastadora. Mas o texto bíblico revela um sistema completo de saúde pública, implantado séculos antes de qualquer sociedade moderna entender saneamento básico. Deuteronômio 23, versículos 12 e 13, traz uma instrução precisa. Terás também um lugar fora do acampamento para onde sairás. Terás também uma pá entre as tuas armas, e quando te assentares fora, cavarás com ela, e tornando-te, cobrirás o que saiu de ti. Saneamento básico, funcionando no deserto. Levítico 13. Detalha um sistema completo de isolamento para doenças de pele.
Quem apresentasse sinais era separado temporariamente do convívio coletivo, examinado e só reintegrado após confirmação de cura. Número 5, versículo 2 reforça: manda tirar do arraial todo leproso, todo o que tiver fluxo e todo o contaminado por causa de um morto. Havia também instruções sobre lavagem de mãos e corpo, sobre alimentos permitidos e proibidos, sobre como lidar com animais mortos e com água contaminada. Uma camada silenciosa de proteção coletiva. E então, existe um detalhe final, quase impossível de processar. Deuteronômio 29, versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, as vossas vestes não envelheceram sobre vós, e o teu sapato não se gastou no teu pé. 40 anos, sem desgaste, sem deterioração, sem necessidade de produzir vestuário. Uma variável inteira simplesmente deixou de existir. E cada problema eliminado aumenta drasticamente a viabilidade do sistema. Agora some tudo isso, alimento diário para milhões, vindo do céu por 40 anos. Água jorrando de rochas no momento do colapso, organização descentralizada funcionando em escala nacional, um acampamento estruturado com lógica milimétrica, leis sanitárias eficientes, direção constante por nuvem e fogo, e roupas que não se gastaram em 4 décadas de caminhada. Tudo isso ao mesmo tempo, registrado versículo por versículo, durante 40 anos, no deserto. Procure na história humana algo comparável. Não vai encontrar. Nem o Egito, nem a Assíria, nem Roma conseguiram sustentar milhões em movimento por tanto tempo. E todos eles tinham infraestrutura, cidades, rotas comerciais. Aqui não havia nada disso, e ainda assim funcionava. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 4, olha para essa história e escreve: nossos pais estavam todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Uma pedra que seguia, uma nuvem que guiava, um pão que descia do céu. O êxodo não foi apenas uma travessia, foi a construção de uma nação inteira, no ambiente mais improvável possível, sustentada por uma provisão que vai além de qualquer lógica humana. E quanto mais você analisa os detalhes, mais percebe que essa história não pode ser reduzida a um simples movimento migratório. Alimentar milhões já seria extraordinário. Sustentar milhões com água seria improvável. Organizar milhões seria complexo. Preservar roupas por 40 anos seria impossível. Mas tudo isso ao mesmo tempo, com registros precisos de onde, como e quando. Isso não deveria funcionar, mas funcionou e está escrito. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você me incentiva a continuar trazendo mais histórias narradas como essa. E não esquece de deixar seu comentário contando o que achou. Eu quero muito saber sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida.